nós iniciamos um estudo, no livro de Neemias, e durante algumas semanas nós vamos meditar sobre esse chamado de Neemias, este chamado para uma obra, esse chamado para uma reconstrução, esse chamado para recomeçar algo, E semana passada vimos o impacto do chamado que Neemias teve. Impacto tão grande que nós vimos no cargo que ele tinha, vivia no palácio, estava com o rei, e como esse impacto incomodou, como esse chamado incomodou Neemias, sabendo da situação do povo dele, da nação de Israel, sabendo como estava a cidade de Jerusalém, através de seu amigo Anani, sabendo como estava a situação dos moradores, estavam totalmente expostos por causa dos muros derrubados, e isso incomodou Neemias, e Neemias sentiu o chamado, a comoção que ele teve. Sentei-me, lamentei, chorei, jejuei, orei, comoveu tanto ele, que ele orou 4 meses, para se apresentar diante do rei. E Neemias assumiu essa responsabilidade, nós vimos. Neemias, nós vimos na contagem, que o povo saiu de Israel em 500 e pouco, e agora Neemias está em 444 a.C. Neemias não nasceu na terra, mas mesmo assim ele toma para si essa responsabilidade do chamado, quando ele diz: eu pequei, a minha família pecou, Ele chama para si responsabilidade. E Neemias teve atitude, Ele não apenas orou, nós vimos que ele orou, que ele lamentou, ele se comoveu com a situação, porém, se ele não tivesse tomado atitude, de nada iria mudar. Então, hoje, nós vamos meditar em Neemias 2, e nós paramos com essa frase. Nós encerramos semana passada: a arma da igreja para alcançar pessoas não são coisas, a arma da igreja somos nós, Nós até pensamos em estratégias, nós até fazemos alguns planos, nós até elaboramos alguns modos de alcançar pessoas, mas a arma principal, a mão de obra principal, somos nós. Não tem outra opção. Para alcançar pessoas lá fora, sou eu e é você. Não existe outro, porque Deus nos chamou para isso, para sermos discípulos dele, e também não pararmos em nós, mas fazermos discípulos para ele. Nós somos discípulos de Cristo e fazemos discípulos para Cristo. Este é o nosso chamado. Bom, Neemias se apresenta diante do rei, nós vimos, e o rei percebe que Neemias está triste, O rei percebe na fisionomia que Neemias está abatido, está triste. E não há outra tristeza, em algumas traduções diz que se não é tristeza de coração. E Neemias então conta o porquê ele está triste. O rei percebe, ninguém poderia se apresentar diante do rei com a fisionomia triste. E o rei percebe que Neemias está triste. Então Neemias fala que sua tristeza é por causa da situação de Jerusalém. É por causa da situação do seu povo, é por causa da situação que o povo está exposto, porque as portas foram queimadas, os muros derrubados, qualquer um poderia entrar. Não havia julgamento nas portas, porque os anciões que faziam esse trabalho estava totalmente exposto.
E Neemias conta a situação, o porquê ele está triste. Então Neemias pede autorização para este rei. E este rei pergunta para ele: até quando você acha? Né? E Neemias conversa com este rei após 4 meses de oração. E esse rei dá autorização para Neemias então ir para Jerusalém e reconstruir a cidade. Então Neemias pede cartas para este rei, para que ele passasse pelas terras que estão em volta, e também pedindo autorização para levar matéria-prima para a reconstrução. Quando Neemias chega lá, a matéria-prima já está pronta, já está tudo pronto para ser feita a reconstrução. Mas, porém, quando chegamos no versículo 10 do capítulo 2, nós vemos que 2 homens ficaram muito furiosos. A Bíblia diz que estes homens, quando ficaram sabendo da chegada, ficaram muito irritados. Por que esses homens ficaram irritados? Diz-nos a palavra que eles ficaram irritados porque souberam que alguém estava vindo para promover o bem em Israel. Pense bem, você está indo fazer o bem, né? E a estes homens, opositores da obra de Deus, ficaram irritados. Por quê? Porque alguém estava indo promover o bem. E quando nós promovemos o bem, pode ficar tranquilo que alguém vai ser incomodado. Alguém você vai incomodar. Alguém vai se sentir como se você estivesse fazendo contra ele. Nós vamos ver no decorrer do livro que Sanbalate principalmente tinha algo que ele não queria que Jerusalém fosse reconstruída, para que ele tirava proveito disso. Então chegamos no versículo 10 agora e vemos que Sanbalate e Tobias ficaram sabendo que alguém estava vindo para promover o bem. Todas as vezes que você se levantar para promover o bem de alguém ou da obra do Senhor, você irá incomodar alguém. Porém, eu já ouvi, se você não quer ter problemas, viva na mediocridade. Mediocridade para nós às vezes parece até uma palavra muito chula, mas mediocridade traz a ideia de médio. Você fazer algo na mediedade, você fazer algo médio, né? Mas, quando nós fazemos além do médio, fazemos o melhor, queremos fazer algo com perfeição, queremos atingir algo que aquilo nós possamos expressar, o amor de Deus, o amor à comunidade, o amor aos outros, isso incomodará alguém, porque você saiu do médio, você saiu da mediocridade. Se você não quiser incomodar ninguém, viva na mediocridade. Você nunca incomodará ninguém. Bom, aí nós vemos no texto narrado, apenas para localizarmos geograficamente, a Bíblia nos diz que Neemias ali passou 3 dias quando ele chega em Jerusalém. E ali depois de 3 dias, ele sai para ver a situação da cidade. Porque até então, ele tinha ouvido, mas até então ele não tinha visto. E após 3 dias de descanso, Neemias sai agora para ver como estava a situação da cidade. E ele passa pela porta do vale, né? Porta do vale seria aqui. E ele sai pela porta do vale e desce e vai correndo. Tudo isso daqui em preto foi Neemias reconstruiu. Ó, a parte preta foi a parte que eles trabalharam para a reconstrução. Neemias sai pela porta do vale, desce, passa na porta do monturo. Monturo aqui se chama monturo porque era colocado o lixo aqui e seria recolhido e levado para o vale de Inom para ser queimado. E depois ele chega aqui novamente, a porta do vale ao outro lado, né? Bom, apenas para se localizarmos, Neemias, ele vai durante a noite e sai calado, não disse nada a ninguém, sai para observar, sai para ver qual era a situação. Neemias então depois reúne o povo,
os desafia para um recomeço de uma nova história. Neemias, então, depois de sair, voltar, ver a situação da cidade, ele agora reúne o povo de Israel e fala com ele e nos dá 3 passos, 3 verdades, 3 passos para o recomeço. E é sobre isso que nós iremos meditar nesta noite. Neemias nos dá algumas lições para um recomeço, para uma reconstrução daquilo que foi abalado, para uma reconstrução daquilo que foi derrubado. Neemias nos dá 3 verdades, 3 passos, nos mostrando algumas atitudes para nós criarmos, para nós fazermos agora, a partir de agora, um novo começo. Neemias leva uma nação para viver uma nova história. Esse Neemias lidera uma nação para um novo começo triunfal. E a primeira coisa que nós notamos que Neemias fez, Neemias agiu com prudência. A Bíblia diz que Neemias é um homem prudente. O versículo 12 diz: saí discretamente durante a noite, levando comigo poucos homens. Não havia contado nada a ninguém. Não havia contado nada a ninguém. Vocês se lembram de quem contou alguma coisa? José contou, sabe do problema que deu, né? E Neemias agora sai e diz: eu não havia nada contado a ninguém, os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu morava. Neemias foi prudente. A prudência é uma das 4 virtudes cardeais da Antiguidade Média. Prudência na palavra quer dizer sabedoria em ação. Prudência quer dizer sabedoria na prática. Você usar a sabedoria, mas não somente tê-la, mas colocá-la para funcionar. A prudência se preocupa com as consequências previsíveis de cada ação. Hoje nós vivemos uma crise que as pessoas querem fazer as coisas de qualquer jeito, fazer daquilo que pensa, fazer aquilo que ela pensa que é verdade para ela, e acha que não terá nenhum tipo de responsabilidade pela consequência que ela mesma fez para si. Vivemos um tempo onde ele pensa que a verdade é aquilo que ele acredita e não naquilo que a palavra diz. E ele pensa que vivendo dessa forma, fazendo aquilo que ele acredita que é verdade, não trará para si algum tipo de consequência. Mas a ética da responsabilidade quer que respondamos não apenas pelas nossas intenções, não apenas pelo que nós acreditamos. A ética da responsabilidade nos ensina que nós temos também que assumir a responsabilidade dessas consequências que nós causamos. E as pessoas fazem coisas, dizem coisas, agem de tal forma, achando que não terá nenhum tipo de consequência. E quando tem, elas não querem ser responsabilizadas pela consequência que ela mesma traçou para si. A prudência supõe a incerteza, o risco, o acaso, o desconhecido. A prudência nos ajuda não apenas ao querer o bom fim. A prudência nos ajuda a alcançar os bons meios que conduzem ao fim. Nós optamos em ser prudentes, nós agimos com prudência, não para atingir o fim, mas para chegar no fim de melhor maneira. Agostinho já disse que a prudência é um amor que escolhe com sagacidade, não o objeto, mas os meios de alcançá-lo e protegê-lo. Não é o fim, mas o meio de alcançar. Isso é ser prudente. O que é agir com prudência, então? O homem prudente é atento, não apenas ao que acontece, mas o que pode acontecer. Neemias estava atento ao que poderia acontecer se caso ele dissesse. Nós vamos ver na estrutura do texto que Neemias foi prudente porque ele sabia o que poderia acontecer. Neemias é um homem prudente.
Ele sabia que ali, naquele momento, não era hora de ele travar uma batalha, não era hora de ele falar, porque haveria consequência, não era hora de conflito. Por isso, Neemias, então, reage em silêncio, ele age em silêncio. A prudência determina o que é necessário escolher e o que é necessário evitar. Tem hora que nós evitamos coisas, porque nós sabemos que irá trazer algum tipo de consequência ruim, seja na sua vida, na sua família, na igreja. Você se evita não para se omitir, mas você se evita apenas para não ter um dano maior. E Neemias agiu dessa forma porque uma hora ele iria ter que travar uma batalha, e ainda não era o momento. A estrutura do texto, eu quero que vocês notem bem. Neemias 2:10, Neemias tem oposição. Está lá. Neemias 2:12, Neemias está em silêncio. A Bíblia diz. Neemias 2:10, ele fica, o Sambalate e Tobias fica irritado porque alguém está indo promover o bem. No 12, ele diz, não havia contado nada a ninguém, os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Neemias 2:11 ao 18, ele tem a chegada e o planejamento. Ele chega, fica em silêncio, não conta nada para ninguém, e sai fazendo planejamento daquilo que ele iria fazer. No versículo 16, novamente, ele está em silêncio. No versículo 19, ele tem oposição de novo. Você percebe que Neemias está no meio da oposição? E qual foi a ação que Neemias tomou nesse momento de se encontrar no meio da oposição? Neemias então decide, zíper na boca, não é hora de eu escolher essa batalha. Primeiro vou planejar, primeiro vou juntar, primeiro vou unir, e depois, na hora que for o momento certo, nós vamos ver o que acontece. Neemias está no meio da oposição. A estrutura do texto, na exegese do texto, Neemias está agora no meio, e a opção que ele toma é ficar em silêncio. Não se omitir, mas prever que o dano poderia ser maior naquele momento. A chegada de Neemias, o planejamento de Neemias está no meio dessa oposição. Neemias estava focado. Qual era a prioridade dele? Qual era a prioridade que Neemias estava enxergando além? O que Neemias estava visando além daquilo que muitos conviveu há tempo? Ah, meus irmãos, se nós fôssemos um pouquinho mais, eu falo de mim, se eu fosse um pouquinho mais prudente, se nós fôssemos um pouquinho mais prudentes com nossas atitudes, se nós fôssemos um pouquinho mais prudentes com nossas palavras, se nós fôssemos um pouquinho mais prudentes com nossas ações, nós evitaríamos muitas coisas. Mas sabe, o crente Gabriela, sabe quem que é o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Ah, que eu falo mesmo. Eu sou sincero. Sabe, tem gente que confunde em ser sincero com ser mal educado. Porque você é sincero, não dá o direito de ser mal educado com o outro. E as pessoas confundem isso daí. Porque é sincero, não dá o direito de rebaixar o outro. Para vocês terem noção, lembrei agora, Gra. Ontem nós estávamos no calçadão, lembrei agora, veio. E passou duas mulheres conversando, e ela olhou na vitrine e viu uma roupa. E ela falou assim, ai, queria tanto usar essa roupa. A outra falou para ela, nós ouvimos isso.
Falou, pelo amor de Deus, como você vai usar essa roupa? Eu olhei para a roupa, olhei para a mulher era meio fortinha. Mas pensa bem, a outra falar dessa forma com a outra pessoa. Ah, mas eu sou sincero. Isso é o mínimo. É o mínimo que nós ouvimos e vemos. A sinceridade não te dá direito de agir com falta de respeito com ninguém. Se nós fôssemos um pouquinho mais prudentes, nós evitaríamos muita coisa. Mas Neemias escolhe a melhor batalha. Neemias escolhe que agora não era o momento. Pense bem comigo, o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate. O bom combate não é todos combate. O bom combate que o apóstolo Paulo estava falando era o evangelho. A pregação do evangelho. Se nós fôssemos mais prudentes e parássemos de agir ou criar guerrinhas e escolhêssemos esse combate, o bom combate para combatermos, as nossas atitudes e consequências seriam outras. Neemias fica em silêncio. Ele não chega lá, quem é esse cara aí? Quem é Sambalate? Quem é vocês? Não, no momento certo, ele vai tratar o assunto. Mas até agora Neemias opta em agir com prudência. Há um livro de André Comte, esse livro é secular, não é evangélico. O título do livro é Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Nos diz como a prudência está relacionada com a saúde. Você sabia que ser prudente evitará consequências na sua saúde? Pense bem. Olha como a Bíblia é um manual para todas as coisas em nossa vida. Não enxergar a Bíblia somente espiritual, mas é um manual para todas as áreas. Agir com prudência evita-nos consequências em nossa saúde física, em nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Que às vezes falamos ou agimos de algumas coisas que vai ter consequências e vai abalar a pessoa emocionalmente. E aí diz o autor desse livro que você agir sem prudência pode te levar até uma depressão. As consequências. A prudência muitas vezes está relacionada à nossa saúde física, mental e emocional. E quando nós não somos prudentes, corremos o risco de perdermos o foco com discussões alheias, com coisas pequenas e oposições que não nos levará a nada. Nós temos uma grande obra para realizar e nós não podemos perder tempo com essas coisas que não levam a nada. Nós não podemos perder tempo com conversas que não levam a nada, com discussões que não levam a nada. Nós, Igreja do Senhor, discípulos de Cristo, temos uma responsabilidade, uma grande obra para fazer. E às vezes ficamos perdendo tempo com pequenas coisas, que não vai mudar nada, pelo contrário, que vai trazer enfermidade física, mental e emocional. Destruir a saúde de uma igreja, destruir a saúde de uma família, destruir a saúde de uma comunidade, destruir a sua saúde por causa de coisas pequenas, que não vão mudar uma vírgula da sua vida. E mesmo assim, as pessoas tentam e tentam, não entendendo da sua responsabilidade, do seu chamado e do seu compromisso para fazer uma grande obra para o Senhor. Neemias entende, ele é prudente. Ele fala, agora não é hora. Agora não é hora. Quantas atitudes tomamos por impulso, sem prudência, e depois ficamos com um abacaxi do tamanho do mundo para a gente descascar? Lembra você, eu lembro. Quantas atitudes você tomou, sem prudência, que depois você se viu sozinho, com abacaxi e com uma faca cega
para descascar. Eu vejo pessoas discutindo no Facebook por cada coisa. Por cada coisa que não vai levar a nada. Eu vejo pessoas discutindo por coisas alheias. Dentro de uma comunidade. Que não vai levar a nada. Se nós não entendermos que nós fomos chamados para reconstruir. Para recomeçar. Nós vamos ficar patinando no barro. Por muito e muito tempo. Outra coisa, Neemias é realista. Neemias é realista e chama o povo para a realidade. Diz-nos a Bíblia que Neemias falou, mas então eu lhe disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Vocês sabem. Neemias é realista e quer que seu povo encare a realidade, a situação deles. Presta atenção, meus irmãos. Essa geração, dessa época, de Neemias, já era a terceira ou talvez a quarta geração daquela que saiu de Jerusalém, que foi levado cativo. Desde que os muros foram derrubados, eles estão ali já por quase 130 anos após ter saído de Jerusalém para cativeiro. O que eu quero lhe dizer é que, quando nós estamos inseridos numa situação, por muito e muito tempo, quando nós estamos inseridos em algo, por vários e vários anos, nós, muitas vezes, não conseguimos ver a realidade de tal coisa. Nós convivemos muito tempo com aquela situação e já estamos vivendo de uma forma na normalidade. Parece ser normal as coisas. Parece ser normal a discussão. Parece ser normal a briga. Parece ser normal a inimizade. Parece ser normal o individualismo. Parece ser normal a destruição. Parece ser normal tantas coisas. Porque nós já passamos tanto e tanto tempo vivendo nisso, que isso não parece que está fora de eixo, parece que está tudo tranquilo, tudo normal, a vida é assim, vida que segue. Essas pessoas já estavam ali há muito tempo. Os muros já tinham sido derrubados há quase 130 anos. E eles estavam ali, convivendo. Com o tempo passado, nós não conseguimos enxergar a situação que nós estamos vivendo. Com o tempo que estamos na igreja, com o tempo que eu me batizei, com o tempo que me converti, o tempo passou e parece que eu estou vivendo uma vida normal. É apenas um culto, apenas uma quarta-feira. O decorrer do tempo tornou tudo uma normalidade. É uma reunião de 1h30 e vamos lá, eu vou ver os irmãos, conversar com os irmãos. E nós não nos incomodamos com a nossa situação espiritual. Não nos incomodamos com o nosso relacionamento na comunidade. Não nos incomodamos com o nosso relacionamento dentro de casa, com a família. Não nos incomodamos com um casamento que está indo de mal a pior. Por quê? Porque faz tanto tempo que nós vivemos assim. Fora do normal era se tivesse carinho, se tivesse amor. Isso daí seria fora do normal, porque aqui é coice todo dia. E vamos tratando numa normalidade. Nós nos acostumamos com a situação, na verdade. Nos acostumamos com os acontecimentos.
nos acostumamos com as coisas que estão à nossa volta todos os dias e agimos assim de formas erradas. Há tanto tempo que não conseguimos enxergar que tudo está indo de água abaixo. E quando nós precisamos de alguém para nos levar a enxergarmos a verdade, e às vezes é alguém de fora, porque nós dentro da situação não conseguimos ver que algo está errado. Mas hoje, a palavra de Cristo quer te trazer de volta para encarar a realidade. A palavra de Cristo hoje quer dizer para si, para você e para mim, que você precisa encarar a realidade da situação. Como está a sua vida espiritual? Como está a nossa situação espiritual? Como estão os nossos relacionamentos? Qual é a nossa realidade espiritual? Qual é a nossa realidade de comunhão, a nossa realidade de atitude, a nossa realidade de empenho, a nossa realidade no casamento, a nossa realidade na família, a minha realidade no trabalho, a minha realidade com os vizinhos, a minha realidade com a igreja? Qual é a nossa realidade? Eu acho que dá para melhorar em tudo. Dá ou não dá, meus irmãos? Amém? Dá para melhorar em tudo. E às vezes você não consegue enxergar que está tudo errado. Está tudo errado. Mas hoje, em nome de Jesus, a palavra quer te trazer de volta à realidade. A realidade da situação. A realidade da situação sua na igreja. A realidade da situação sua no corpo de Cristo. A realidade da situação sua dentro do lar. A realidade da situação no trabalho. Qual é a sua realidade? Neemias diz a eles: vocês sabem muito bem a terrível situação que estamos. Jerusalém está em ruínas. Quantas pessoas estão com suas famílias indo a ruínas? E acha normal, porque hoje a moda não é viver junto. A moda hoje é o tal do casadinho. Namora casadinho. Qual é a realidade? E as coisas estão indo de mal a pior. Neemias precisou dar um choque neles e falar: é uma vergonha. É uma vergonha. Vamos acabar com essa vergonha. Neemias diz à nação de Israel: tanto tempo vocês vivendo dessa forma, tanto tempo, faz 130 anos que os muros foram derrubados, e vocês estão aí ainda. Vamos acabar com essa vergonha? A pergunta é: qual é a realidade que você precisa enfrentar hoje? Qual é o muro que foi derrubado? Qual é o muro que está sendo destruído? Qual é? É o muro da sua vida espiritual? É o muro do seu relacionamento? É o muro da sua família? É o muro da sua atitude? É um muro de mais empenho na obra do Senhor? Qual é o muro? Qual é a realidade que eu preciso encarar hoje? Qual é a realidade que você precisa encarar hoje? E Deus está te chamando para ser realista e dizer a Ele qual é a sua situação real. Ariano Suassuna tem uma frase que diz: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Já ficou do lado de alguém pessimista? Meu Deus do céu, Jesus, vamos fazer isso? Ah, não, até um churrasco, sabe? Vamos fazer um churrasco? Rapaz, esse carvão não vai pegar fogo.
Vamos comprar uma carne? Se comprar embalada vai estar azeda. Então vamos comprar uma sem ser embalada? Ah, rapaz, o açougue lá vende uma carne velha de vaca. Até um churrasco é difícil de fazer com alguém pessimista. O otimista? Não, vamos encarar, vamos dar tudo certo, dá tudo certo. E vai, quebra a cara. E você vai embarca no barco junto, sabe? De tão otimista. E aí ele diz assim, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Qual é a sua situação hoje? Seja realista, porque há uma esperança para você. Qual é a minha realidade hoje? Que eu seja realista para Deus. Porque em Cristo, nós temos esperança. Amém? Bom, Neemias, depois de trazer a eles a realidade que eles iriam ter que enfrentar, Neemias então chama eles para recomeçar. Aqui, Neemias chama eles para se moverem para uma atitude. Neemias convida eles para reconstruir. Neemias os chama agora para mudar o curso da sua história. O que muda o curso de uma vida, de uma igreja, de um casamento? Não é o que sabe. O que muda a história da minha trajetória não é o que eu sei. Eu posso saber muita coisa. Podemos conhecer muita coisa. Mas nada disso irá mudar. O que pode mudar uma situação de um casamento não é você participar de uma convenção de casal. Sabe? Retiro para casais. O que vai mudar a atitude de um jovem não é um acampamento de jovem. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu particularmente não sou muito fã desse retiro de ir para a chácara e ficar orando, pregando, né? Daqui nós faz aqui. Eu gosto de chácara para nadar, jogar bola se eu pudesse, agora não pode mais, né? Mas mesmo assim, quando tem essas coisas, não é essas coisas que vão mudar. Não é essas coisas que vai mudar a atitude. Não é essas coisas que vão mudar a situação no lar. Não são essas coisas que vão mudar a situação na igreja. A gente precisa de mais comunhão. Vamos fazer churrasco? É bom, eu gosto disso daí também. Sabe? A gente precisa de mais comunhão entre os irmãos. Vamos fazer uma festa. É bom, eu gosto também. Mas nada disso vai mudar a situação. Porque sabermos, você quer mais do que caixinha de cigarro que vem aquele negócio feio da foto. Fala a verdade. Não vê uns negócios terríveis na foto de caixinha de cigarro? E a pessoa fuma. Ela sabe que vai fazer mal. Assim somos nós. Nós fazemos muitas coisas que nós sabemos que vai fazer mal. Uma situação de uma família, de um lar, de uma igreja, não é o que nós sabemos. Nós sabemos que pornografia é errado. Nós sabemos bebida alcoólica. Nós sabemos drogas. Tudo isso vai trazer mal. E por que muitas pessoas vivem nisso? As pessoas sabem. Sabem. Por quê? Você não é o que você sabe. Você é aquilo que você faz. Participar do encontro de casais é legal. Você vai ser pregado. Só que se você só ouvir e não colocar em prática, você veio comer o buffet e só. E foi embora. Fazer parte da igreja é legal, mas se você só ouvir a palavra e não colocar na prática, não vai mudar nada na sua vida. Encontro de família, e aí trata de assunto de pais e filhos, filhos e pais, e aí vem gente na igreja
E as pessoas pagam ainda para vir. Mas se só ouvir, não vai mudar. As pessoas vão em terapia de casais, sabe? Terapia de casais. Pagam caro para terapia de casais. É legal. Mas se só ouvir e não colocar na prática, nada vai mudar. Nada. Se quisermos ser pessoas que impactam a sociedade, se nós quisermos ser uma igreja local, relevante, se quisermos ser pessoas relevantes, com casamentos relevantes, com famílias relevantes, precisamos ter uma atitude para, com a ajuda de Deus, mudarmos a história dos muros que estão destruídos. Mudarmos a história do muro da família, do muro da igreja, do muro do relacionamento, do muro da comunhão, do muro da oração, do muro da entrega para Deus. Para nós mudarmos isso e reconstruirmos, é preciso mover. É preciso um movimento, uma atitude para isso. Lembre-se de que Neemias está lidando com algo muito difícil, mas muito mesmo, que eu e você também lidamos às vezes. Com o que Neemias está lidando, acredito que essa é a maior barreira de lidar. É ou não é? A maior barreira de nós lidarmos é com o passado. E Neemias está lidando com o passado, 130 anos de história. Neemias está lidando com o passado deles, com o passado do seu povo, com o passado daquela nação. E é difícil lidar com o passado. Com algumas atitudes que você recebeu ou teve, com algumas ações que você foi acometido ou teve tal ações. É difícil lidar com o passado, sabe? Vou contar aqui para vocês. Tem algo assim que parece irrelevante, mas eu lembro, eu fico triste. Parece, porque para mim é muito relevante. Antes de eu ir viajar, meu pai me chamou e me disse: não vai viajar porque... Eu falei para ele, mas por quê? Ele falou: eu acho que quando você voltar eu não vou estar mais aqui. Eu falei: como assim? Ele falou: eu acho. Eu falei: mas você tá bom, mas... Até que o Espírito Santo falou comigo. Eu peguei um avião, peguei um carro de Boston, viajei para Nova York. De Nova York peguei o avião, fiz uma conexão na Colômbia, entramos na internet. Meus sentimentos. Se eu tivesse ouvido meu pai só ia para São Paulo comigo, só ia no médico comigo, ninguém ia. Ele não aceitava ser levado por ninguém. E eu não dei um tchau pro meu pai. Uma atitude. E quando eu lembro desse passado, sabe, eu fico triste. É difícil nós lidarmos com o passado. Talvez você tenha algo também do passado. Neemias está lidando com 130 anos. Mas por mais que você tenha tido experiências positivas ou negativas, pais bons ou pais ruins, amigos bons ou amigos ruins, sofrido violência ou rejeição, nós não temos mais o controle nisso. Você tem o controle do passado? Eu não tenho controle do passado, nem o controle do... Eu não tenho controle de agora. Se Deus olhar e falar assim, vou cortar o oxigênio dele, já era. Nós não temos o controle. A água que desce embaixo da ponte já foi, nunca mais sobe de volta. Nós não temos controle nisso. Não temos controle no passado, não temos como mudar o passado. Não temos como mudar como eu fui tratado pelos meus pais, pelo meu padrasto, pela minha madrasta, pela minha mãe, pelo meu pai.
Nós não temos controle. Como tratei a minha esposa, como foi tratado o marido, como tratei meus filhos, como fui tratado numa comunidade, como eu fui tratado numa igreja, como aconteceu numa comunidade, consequências que teve na comunidade, coisas que aconteceram aqui nesta igreja. Ninguém tem mais controle disso. Alguém tem controle disso? Não. A única coisa que nós temos é algumas consequências. E uma consequência muito dura. Mas também não temos controle disso. Mas uma coisa é, o que nós podemos fazer é de como reagiremos a partir de agora ao passado. É isso que Neemias faz com eles. Neemias lidar com o passado, mas os instiga a reagir contra esse passado. Nós não temos controle com o que aconteceu, mas nós temos a opção, como agiremos a isso. Então Neemias chama, vamos reconstruir, vamos recomeçar, nem que for do zero. Nós vamos ver mais para frente, um ficava com a colher e com a espada na mão, o outro com a trombeta, o outro ficava de vigília. Porque Neemias instigou esses homens e falou: esquece o passado, vamos a partir de agora, vamos mudar a forma de agir, vamos reagir contra isso. E eu acho a forma que Paulo fala: não, irmãos, não a alcancei, mas concentro os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo, eu não vou parar, eu não vou deixar que o passado me derrube, não, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? Eu não sei qual é o passado que você teve. Você que está na internet, eu não sei qual é o passado. E você não vai poder mudar nada do passado. Mas você pode optar hoje a reagir. Qual vai ser a sua atitude concernente a esse passado? Neemias diz: vamos acabar com essa vergonha. As portas estão queimadas, os muros estão destruídos, mas é o seguinte: vamos acabar com essa vergonha, vamos dar um fim. Talvez você viveu muito tempo, vamos dar um fim nisso. Neemias desafia a romper com o passado e a reagir. Eu quero lançar esse desafio para você nessa noite. Rompa com o que aconteceu. Não importa se foi na infância, não importa se foi no casamento, não importa se foi maltratado, rejeitado, traído. Eu quero lançar esse desafio hoje. Rompa com esse passado. Vamos acabar com essa vergonha. Vamos acabar com essa situação a partir de hoje. E com a ajuda de Cristo, será um novo recomeço. Eu quero desafiar você a lutar nessa noite pelo seu casamento. Eu quero desafiar a você nessa noite a lutar pela sua família. Eu quero desafiar a você nessa noite a lutar por essa igreja, a lutar por esses irmãos que aqui estão, a lutar por aqueles que estão chegando. Domingo nós temos batismo. A lutar por esses novos irmãos, a lutar pelos irmãos que estarão chegando ainda. Eu quero lhe desafiar a lutarmos com todas as nossas forças em favor desta igreja. Porque quando nós fazemos o bem, contra sempre teremos.
Quando nós queremos agir com o bem com as pessoas, sempre teremos. Mas nós temos propósito. Nós temos propósitos. Nós temos prioridades. Eu desafio você. Vamos lutar juntos. Vamos lutar juntos. Não pela causa do pastor, não pela causa do departamento, não pela causa do grupo de louvor. Não é lutar pela causa de alguém, mas lutar pela causa de Deus. Pela causa de Deus. Não pela causa de homem, mas lutar pela obra de Deus. Pelo Evangelho de Cristo. Combater o bom combate. Escolher os combates que têm que ser travados. Aqueles que vão apenas gerar conversas, distúrbios, tirarmos nós de foco. Esses deixa de lado. Mas combatermos os bons combates. E sabe o que eles fizeram? Eles creram. Neemias fala para eles: então lhes contei como a mão de Deus. Quem crê nessa noite que a mão de Deus está sobre esta igreja? Meus irmãos, por tudo que esta igreja já passou, e ainda estamos aqui pela misericórdia do Senhor, ainda estamos aqui pela graça de Deus. E já tentaram tirar, estão tentando tirar nós daqui. Mas nós vamos combater os bons combates e crermos nas promessas de Deus, como esses homens creram. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e esta mesma mão está sobre nós. E lhes relatei minha conversa com o rei, e eles respondeu: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa obra. Quem crê na promessa de Deus nessa noite? Quem crê que Deus pode restaurar a sua família nesta noite? Quem crê que Deus pode restaurar os seus relacionamentos nesta noite? Quem crê que Deus pode purificar os nossos corações de qualquer tipo de mágoa do passado e trazer-nos a nossa realidade hoje, e Ele mudar a nossa história conforme as promessas do nosso Deus? Esse Deus pode. Ele pode. Só que é o seguinte: Deus pode mudar, mas Deus não quer que você fique fora desse projeto de mudança. Ele pode fazer, mas Deus não quer que você fique fora dessa reconstrução dos muros. Eles creram nas promessas, mas eles se uniram. Eles se juntaram e disseram: vamos, sim, vamos acabar com essa vergonha. Vamos reconstruir o muro. E todos ficaram animados para realizar essa obra. Todos é todos. Sabe o que aconteceu? O homem que estava em silêncio, o homem prudente, o homem que naquele momento decidiu: não é hora de travar essa batalha. Quando chega no versículo 19 de novo, Sambalate e Tobias zombaram deles. Zombaram com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Porque esta foi a forma que eles pararam na época de Esdras. E Sambalate está novamente querendo remetê-los ao passado. Vocês pararam por causa disso. Vocês estão novamente. Vocês estão se rebelando contra o rei. O homem prudente
Eu lhes respondi: o Deus do céu nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, olha a resposta do homem prudente: vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal e histórico nisso. Sabe o que ele falou? Vai caçar sua turma, porque nós temos coisa para fazer aqui. Sabe o que ele disse? Você não tem direito em nada. Quem vai fazer é nós, não é vocês. Eu não estou pedindo a sua mão de obra. Quem vai fazer somos nós, porque é nós. E o Deus no céu nos dará êxito. Quantos creem nessa promessa? Então eu e você temos participação na obra do Senhor. Eu e você fazemos parte nisso que Deus irá mudar esta história. É no casamento, você faz parte disso. É na família, você faz parte nisso. É na igreja, você faz parte nisso. É no relacionamento com Deus, você faz parte nisso. E o Deus nos céus te dará êxito. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos agir com prudência. Há momentos que nós não devemos revidar, responder, mas agirmos com prudência, porque sabemos que naquele momento o dano será maior. Na hora exata, vamos tratar o assunto, mas agirmos sempre com prudência e podermos ver qual será a consequência disso. Temos que encarar a realidade, ser realista. Qual é a sua situação? Qual é a minha situação? Encare a sua realidade hoje, encare a realidade que você precisa enfrentar. Qual é a realidade? Às vezes você passou anos na igreja, anos no casamento, anos no relacionamento, anos de tal atitude, anos fazendo coisa errada, que você acha que está normal, e não está normal. Não está. Mas por causa do tempo, parece que está. E hoje a palavra de Deus diz: encare a realidade, porque o Deus do céu te dará êxito. O Deus do céu cumprirá as promessas dele para com a sua vida. Mas volte à realidade e recomece. Mova-se. Seja o que for, o que é que precisa? Pegar um telefone, ligar para alguém? Ligue para alguém hoje. Recomece. Recomece. Nós vamos orar daqui a pouco. É o seu relacionamento com Deus. Fala para Deus. Fala para Deus. E juntos com essa igreja, com o seu cônjuge, com a sua família, com os seus amigos, nós vamos reconstruir os muros que foram caídos. Amém? Você, que talvez não faz parte de alguma igreja, não faz parte do corpo de Cristo, eu quero lhe dizer que há uma vida para você recomeçar. Há um Deus no céu que abençoa todas as famílias, que abençoa o seu relacionamento no lar, que abençoa os filhos. Há um Deus no céu que está à destra de Deus Pai, que morreu por nós para nos darmos um novo recomeço de vida. Esse Deus se chama Jesus Cristo, e hoje nós vivemos uma nova vida, porque recomeçamos com Cristo Jesus. Em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele nessa noite, porque Ele pode reconstruir aquilo que foi destruído. Deus, em nome de Jesus, Pai,